Então vamos aqui começar então a segunda parte, que são religiões pagãs e sincretismo religioso. Essa parte aqui é bem extensa porque ela tem uma riqueza cultural e detalhes interessantes que a gente aplica até hoje, né? E todo mundo tem experiência disso, tem exemplos que podemos comentar. Então vamos ver aqui o significado dos termos pagão e sincretismo. A palavra pagão vem do latim paganos, cujo significado é de uma pessoa que viveu numa aldeia, num dado país, um rústico, um capião. Então ele é usado mais, o uso mais comum no latim clássico é para designar um civil, alguém que não era um soldado. E em torno do século IV, o termo paganos começou a ser utilizado entre os cristãos no Império Romano, para se referir a uma pessoa que não era cristão e que ainda acreditava nos antigos deuses romanos. Então, o termo pagão é para aquele que é um ignorante, um rústico, aquele que está fora, né, da estrutura militar, que na época era o que havia de mais interessante. Então, ele não era um soldado, fazia parte do sistema. Então, era uma pessoa que estava fora daquilo que estava acontecendo no momento. Então, e como o cristão achava que era o cara, o tal, então tudo que estivesse fora da estrutura cristã, ele chamava então de paganismo, de pagão, o equivalente do judeu gentil. E o sincretismo. O sincretismo não é só isso que está aqui, não. Ele tem uma riqueza muito grande. Mais um superficial. É a combinação de elementos de diferentes tradições religiosas em uma única prática ou crença. Ele pode levar à diluição das tradições originais, resultando em expressões culturais superficiais. Pode ser provocado pela ameaça cultural, política, social, psíquica, a sobrevivência dos aderentes a um determinado sistema religioso. Então, por exemplo, se a gente pega um caso atual, Jesus é cultuado na Umbanda como Oxalá, né? Oxalá? É isso, né? Então, com medo dos brancos, os negros, né? Que era aquela ameaça cultural, para ele manter a religião dele, ele usa um artifício de nomear, só nomear, né? O Deus dele lá com Deus que é aceito, no caso, Jesus. Agora, quem faz isso são os primeiros. Né? Vamos dizer assim, primeira geração, segunda geração sabe que é isso. Mas quando chega a terceira geração, né, que isso é só um exemplo hipotético, ele não vai saber que o Oxum, que o Oxalá, é diferente de Jesus. Ele vai achar que é só nomes diferentes para o mesmo personagem. Então, o sincretismo ele vai tomar uma dimensão que vai alienar tanto o Oxalá quanto Jesus. E ele não será cultuado nem como Jesus, nem como Oxalá. Aí você tem que fazer todo um resgate histórico para compreender realmente quem é Oxalá e, no caso, diferenciar de Jesus. Certo? Ou então você pode pegar um elemento, uma roupa, né, como o cristão usa, uma roupa budista, coloca nele, isso aqui, ele não diz que é do budismo e utiliza. Aí, com o tempo, aquela roupa passa a pertencer à cultura cristã, como é o caso do ovos de Páscoa, o coelho. Né? E perguntar quem sabe, de onde que veio, ninguém sabe, mas é parte da tradição cristã hoje. Mas ela veio lá do paganismo. Ou o Papai Noel, tá certo? Então vamos falar agora sobre
religião tradicional romana. Roma, lá nas suas origens, ela sempre foi politeísta, né? E com elementos de diversos cultos ao longo de sua história, como é característico de toda religião politeísta. Qual é a vantagem da religião politeísta? Não importa o Deus que você traga. Você não precisa dar muitas explicações sobre ele. É mais um no panteão, diferente do monoteísmo. Então, o politeísmo, se ele não está em conflito com as religiões tradicionais, não tem problema nenhum. Só vai somar. Os principais eram os pontífices e vestais, que cuidavam dos rituais oficiais. As vestais eram as sacerdotisas do fogo, que tomava conta da tradição de Roma, das casas, dos lares e tudo mais. Eram 6 vestais que cumpriam votos por 30 anos. Votos de sexo, de uma série de abstenções para se manterem puras e por onde viriam os oráculos. Né? Eram, elas eram cuidadas, assim, tratadas como se fossem umas princesas. Mas se quebrasse um dos votos, não podiam morrer, serem mortas, assassinadas, por mando do imperador nem por ninguém. Mas ficava num quartinho, onde aos poucos iam diminuindo a quantidade de água e de comida. Então, Roma absorve, incorpora os seus costumes e crenças etruscas, gregas e orientais. Então, à medida que Roma vai crescendo, se expandindo, ele vai absorvendo esses costumes. Por quê? Porque no mundo politeísta não há uma preocupação com uma religião, porque naquela época, como até hoje, se eu salvo engano, o politeísmo não tem uma preocupação com salvação. Né? A religião era proteção. Desde que você atendesse às exigências dos deuses, está tudo tranquilo. Não tem uma necessidade de se salvar. Né? Salvar vai surgir com o judeu e espalhado com o cristianismo. A divulgação da ideia de salvação vai se espalhar pelo mundo através do cristianismo. Mas quem tem essa preocupação primeira são os judeus. O mundo politeísta não tem essa preocupação de salvação. Quem salva é a filosofia. A filosofia é que tinha esse papel de levar as pessoas a serem perfeitas, perfeitas no sentido ético, a usar os recursos da natureza de forma racional, usar do conhecimento para que todos possam participar de uma forma, vamos dizer assim, é, respeitável, né, uns com os outros. Então, quando Roma ele invade e domina a Grécia, ele já tinha contato com a Grécia. E com os etruscos é que dão a base da religião romana. Mas quando eles vão para a Grécia, eles absorvem quase que por inteiro o panteão grego, simplesmente mudando o nome. Porque eles já tinham uma compreensão da religião, da mitologia grega e tudo mais, e eles admiravam muito os gregos. Então, ele simplesmente muda. Né? Então, as divindades romanas eram reinterpretadas como equivalentes gregos. Fazia algumas adaptações, mas basicamente eram as mesmas divindades. E esses mitos gregos foram incorporados à cultura romana de forma tal que o Zeus foi identificado com Júpiter e Afrodite foi associada a Vênus. Então, não precisou fazer muito esforço. Já que eles também têm um deus da guerra, um deus maior, e nós temos o Júpiter, então ele tem o mesmo deus. Tem um deus do amor, aqui nós temos também. Então, Afrodite é Vênus, só com nome diferente. Então, aqui temos o mapa, novamente aqui, do
domínio romano do século II, que foi o período que a maior expansão do Império Romano. Então, toda essa área rosa são povos, como a gente havia dito, com culturas e religiões. Imagina a quantidade de culturas e religiões diferentes que existem aqui. Só no Egito, quantos deuses tinha? Aí vocês vão lá para o Oriente Médio. Aí o judeu, olha, né, só tinha um. Mas tinha os outros. Na Pérsia, também tinha um monte. No Egito, na Líbia, na Síria. Então, essas regiões aqui, ó, que hoje é a Turquia, né? Também muitas coisas que recebe da Índia e da China. Então vem tudo para cá. Então a Roma tinha que controlar tudo isso. E ela só pode controlar isso tendo uma tolerância muito grande com as religiões. E com o povo vivendo a sua religião. Roma não dizia, olha, você tem que fazer a partir de agora essa religião. Não. Ela dizia assim, olha, se você rezar para os nossos deuses, está tranquilo. Então, Roma permitia que os povos conquistados mantivessem suas práticas religiosas, desde que reconhecessem a autoridade de Roma e, eventualmente, o culto ao imperador. O culto ao imperador não era em todo o império, não. Em algumas partes principais, as mais ricas, é que tinham o culto ao imperador. Então, observe que eles tinham essa percepção da importância da religião para os povos. E, como era politeísta, não tem um Deus maior do que todos, tem assim, o meu Deus é maior do que o outro porque eu te venci. Ora, não é guerra. Um povo tem um Deus e o outro povo tem outro Deus. Entram na briga. Um venceu, o outro Deus é fraco. Então, esse Deus se submete ao Deus conquistador. Então, ele fica num panteão abaixo em influência. E essa política incentivava a fusão de deuses locais com divindades romanas ou gregas. Essa incentivava não quer dizer que a política, né? Quer dizer que, olha, eu tenho um deus aqui da agricultura que é Baal. Pô, qual é o teu aí? Aí o cara chegava, vinha de outra região. Não, o meu é Cernudes aqui. Então tá. Então, a partir de hoje, nós vamos juntar os dois aqui e vai ficar um só. Porque não precisa fazer dois sacrifícios para dois deuses para um mesmo objetivo. Né? Então fazia essa fusão, né? Esse sincretismo. E os romanos mesmo, os romanos nos outros, fora de Roma, ele sempre cultuava os deuses dele através de um cantinho lá que ele colocava os bonequinhos lá, as figuras de massinha deles, e fazia adoração aos deuses dos lares, protetores dos lares. Mas também usavam da influência dos outros deuses, como no caso de Mitra, que a gente vai ver que era também um deus guerreiro. Então, ó, a Gália, o deus celta Cernunnos, foi associado à divindade romana relacionada à natureza e à fertilidade. Gente, se vocês quiserem falar, podem falar. Cernunnos é da mesma época? É dessa época aí? É mais antigo ainda. Passada. Eu jurava que ele era mais recente. Então, ele é antigão. Caramba, É antigo que o Loki. tenso. Então aqui, ó. Alguém levantou a mão aí? Ô, Felipe, Não estão ouvindo não, Felipe. Não, não estou ouvindo. Não sei se é só eu ou se alguém mais não está ouvindo. Tá escutando? Agora estou. Pronto. Boa noite, meu irmão. Nelson, essa parte que você estava falando aí de Roma permitir que você continuasse adorando
adorando seus deuses, eu não vejo isso só como forma deles serem politeístas, mas também da facilidade de dominar outros povos, né? Porque uma coisa muito importante para todo mundo é a fé, e a partir do momento que você quer impor a sua fé e a sua vontade, ficaria muito mais difícil. Hoje, até mesmo hoje na política, a gente vê que um determinado político quer agradar gregos e troianos, ele vai no culto evangélico, vai na missa, vai no candomblé, ele faz tudo isso para poder conseguir agradar todo mundo. Perfeito. É porque nessa época, Felipe, não tinha cerveja ainda para agradar todo mundo. Exatamente. Só tinha o pão. Mas é isso mesmo. Né? Eles deixavam justamente como uma forma de controlar, por quê? Porque no sistema politeísta não tem essa exigência, como no mundo monoteísta. Se você vier adorar outro Deus no mundo monoteísta, meu amigo, você vai ser excomungado na certa. Então, eles não têm essa preocupação. Enquanto que Roma, é mais um Deus, cara, não tem problema não. Pode vir. Então Deus vai entrar em conflito com o meu? Não, então tá. Então fica na tua aí, não cria problema pra gente e você pode. Então a população ficava mais satisfeita e, consequentemente, né, mais mansinha. Né? Aqui eu vou ter esse mapa aqui, ó, com todas essas regiões aqui, para a gente ver a dimensão cultural de cada local, né, onde tanto a paz romana, né, predominava, como a influência cultural interferia uma no outra, criando um mundo que a gente chama hoje o mundo ocidental, que sofreu a influência grega, romana e do cristã. Né? É o mundo ocidental. Então, qualquer país ocidental que você vá, claro que você não vai se sentir em casa, mas você não vê a diferença cultural. Você vê a diferença de língua, mas você reconhece os objetos, né? O estilo de vida parecido. Né? Mesmo antes agora dessa ideia de globalização, essa ideia predominava, né? O alfabeto era muito parecido. Agora, quando você sai do mundo ocidental, aí tu já vê um alfabeto diferente, já vê roupas diferentes, costumes muito diferentes. Né? Aí você entra naquele choque. Por quê? Porque não houve uma interação tão intensa culturalmente quanto esses povos sob a predominância do Império Romano. Né? Então, a parte positiva é justamente essa abrangência do Império Romano, criando uma rede onde as culturas pudessem falar entre si e combinarem-se, se misturarem, criarem outras culturas, e o passado vai se ressignificando e se transformando em outras coisas. Certo? A ponto tal de que um Deus, no final, fica esquecido porque sofreu o sincretismo com outros, né? E esses outros foram melhor aceitos do que simplesmente daquela região. Aí diz assim, aquele Deus é muito local. Então, nós vamos ficar com um mais amplo, que predomina numa região maior. Sim, Dani, diga. É interessante você ter comentado essa questão, que os menores acabavam não, entre aspas, globalizando, né? Ficavam meio de lado. Tem uma das moedas que eu tenho, depois eu posso até mostrar para vocês. Ela é de um deus chamado, aliás, de deuses chamados cabeiros, ou cabeiros. Né? Tem uma cidadezinha perto de Troia, daquela área de Troia, que os arqueólogos só sabem que ela existe porque encontraram essas moedas. Essas moedas só são encontradas nesse ponto e em nenhuma outra cidade, nenhuma outra área. Né? E é exatamente esse caso. É um deus que era tão localizado, era um culto tão localizado dessas entidades cabeiros, que Roma não usou. Né? Tem um tipo de moeda e acabou. Em toda a história. Também essa moeda é raríssima, hein? Tu tá com ela? Se Tô. você levar no prato feito, vai ganhar um dinheiro, hein? Né? Mas, Não, tem mas, um modelo de moeda. Foram cunhadas várias, mas tem só um modelo de moeda. Não é uma moeda. entendi.
Mas é isso mesmo, né? Então a gente vai vendo aí que a diversidade é muito grande e os principais que tivessem maior aceitação pelos a cultura em torno é aquele que iria prevalecer, fazendo com que os outros fossem esquecidos ou não divulgados, né? Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia aqui desse mapa do tanto que essa interação aqui foi importante para a formação do nosso mundo hoje ocidental. Aí os deuses. Os deuses romanos e os gregos, eles têm uma característica, eles são humanos. Enquanto que os dos egípcios não são, né? E, eles eram representados, né, como divino, mas com características humanas, ou seja, com defeitos e virtudes humanas. E aqui é o Zeus e a Juno. E, aos poucos, esses deuses aqui, que está na primeira linha, né, que são os pais, ela vai se construindo e se mesclando com outras tradições. O Zeus, aos poucos, vai adquirindo características de Armaduque, que é o deus da Pérsia, também, que é o principal, porque os soldados romanos, da legião romana, quando para na Pérsia, absorve elementos culturais, religiosos da Pérsia e une os dois. Aí o soldado muda para outro local, aí o soldado leva aquela a combinação que eles fizeram para um outro local e divulga no outro local. A mesma coisa se dá também por exemplo, na arquitetura, né? Os soldados romanos, eles eram construtores. Eles tinham que fazer a muralha, fazer o acampamento e tudo mais. Aí, eles andando, viam técnicas diferentes de construção e absorviam. Absorviam a ferramenta, a técnica, né? E levava para outros países. Aí os outros, que não eram militares nem nada, viam aquilo e, aprendiam, e assim ia se difundindo a cultura, sem a pessoa estar consciente disso. A mesma coisa com a religião. Absorve sem perceber. Às vezes é um detalhe assim que a pessoa modifica para agradar ao gosto dela. Aí ela passa isso como se fosse natural. Aí o outro que ouve, então é desse jeito, bom, tá certo. Aí o outro já pega aquilo e já constrói um imaginário maior e dá característica àquela religião. Vocês estão compreendendo, né? Estão acompanhando. Fala, Dani. Tem a mão levantada? Tô não? Tô, olha. Pois bem. Aí eu vou dar um exemplo aqui de sincretismo. Aqui nós temos Horus e Ísis, né? Então, no Egito, Ísis era uma deusa da fertilidade, magia, maternidade e proteção, né? Então, por que da fertilidade? Negócio lá do Rio. Então, mulher, não. Magia, ela curou lá o marido, né? O marido estava despedaçado parece que ele foi cortado em 7 partes, né? E ela ressuscitou o marido, que o nome dele agora eu não me lembro. Quem lembrar aí, por gentileza. A maternidade, a mãe, e proteção de mãe, né? Em Roma, aí Roma não viveu essa necessidade da fertilidade associada a rio, né? Porque o marido dela foi jogado no Nilo, né? A magia dele era de outro jeito, né? Era mais de augúrios, né? Olhava o voo de um pássaro, né? Aí tinha maternidade e proteção, que era importante.
o Júlio César pedia para as mulheres terem muitos filhos, preferência a homens, para poder povoar o exército. Então, Roma, ele vai associar as funções de esposa e mãe. Ele vai retirar alguns aspectos e manter outros e destacar o que ele acha, né? No caso aqui, a esposa e mãe. Né? Porque no original dela não tem esposa, porque ela é viúva. Depois que ressuscita o marido, aqui eu estou tentando lembrar o nome do marido. Osíris. Osíris. Certo? E no cristianismo, ela é mãe de Jesus e a mediadora. Se o filho não atender, pede a mãe que ele atende. Né? Por quê? Porque Jesus tem a característica de Salvador. Ela é a mãe de Jesus. Ora, toda mãe intercede, fala com o filho atende. Aí ela passa a ter esse papel de mediadora. E como, né, no cristianismo não tem a figura materna, feminina, eles adotam Maria como essa figura e ela cedo passa a receber culto. Né? No século II, ela já tem culto, Maria. Ora, para uma religião monoteísta, você dar culto a outros é um negócio, né, complicadíssimo, né? Então, a necessidade da presença feminina faz com que Maria absorva os elementos de Ísis, que era muito divulgado ali no Oriente Médio, por causa do Egito. Certo? Alguém que entende de Maria aí, que quiser falar alguma coisa? Como é que chama? Mariólatras. E aqui, na arte cristã, a figura do Hermes Crioforos, que é esse aqui, ó, o Hermes carregando um bezerrinho, um bode, sei lá o que é. Aí o cara pega, coloca Jesus como bom pastor. Ele é conhecido como bom pastor, o Hermes, nessa designação aqui, Crioforos. Aí o cara, Jesus também é um bom pastor, como está lá, aí ele pega a imagem e transporta, como era uma imagem conhecida do Hermes, Jesus está começando, aí ele vai transporta, faz uma transposição, hoje diria a transposição didática, né? Para, através do visual, aprender. Porque como as pessoas não sabiam ler, eles usaram os recursos visuais da arte para poder passar os ensinamentos. Aí ele passa da mesma compreensão do Hermes, do bom pastor, Jesus, o bom pastor. Ok? Aí aqui, Mitra. Mitra era um deus persa que foi adotado pela mitologia romana, celebrado no dia 25 de dezembro, solstício de inverno. Solstício de inverno é o dia em que é o período do ano em que o dia é o menor possível. Então é o contrário. Deixa eu ver aqui. Ajudas aos universitários. Solstício de inverno. Não, é o menor ano. Aí depois o ano começa a crescer, né? Aí no solstício de verão, porque é o contrário, né? O verão, ele é o maior possível. Né? Aqui é o menor, o dia em horas é menor, a noite é maior. No solstício de verão, o dia é maior e a noite menor. E nos equinócios são iguais. Equinócio de primavera e equinócio de outono. Então, ele era também um deus sol, né? Que é o sol invictus, também associado à vitória, deus da vitória. E os soldados romanos também adotavam ele por causa das vitórias. Então, ele era muito conhecido. A festa do sol invictus, bom, era uma festa assim, tipo a lá do Pará, lá de Belém, lá da Santa lá. Um negócio assim que ia milhões de gente. Círio de Nazaré. Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré. Então, bom, um negócio assim fantástico, né? E não tinha como concorrer com ele. E a tradição
cristã escolheu essa data para celebrar o nascimento de Jesus, aproveitando a tradição pagã já existente. Jesus não era. Deixa eu botar aqui. Tá aqui. O nascimento de Jesus só foi ser comemorado por volta de 336 anos, né? 300 anos depois, né? Ele morreu aos 30 aí. Então, 3 séculos depois, é aquele cara, nós vamos ter que comemorar a data de aniversário de Jesus. Quando é que ele nasceu? Ninguém sabe. Aí, poxa, bicho, como vão fazer? Aí esse Papa Júlio I falou assim, cara, o único jeito é a gente acabar com essa festa desse sol invictus aí, que, bicho, não tem jeito não. Esses caras aí estão dominando o mundo. Nós vamos dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro e nós vamos, então, comemorar o aniversário de Jesus na data do Deus. E qual é a explicação? Ora, se Jesus é a maior luz que vê o mundo, na hora em que a noite é maior, né, está precisando de luz, Jesus vem e os dias passam gradualmente a ficarem mais iluminados durante o ano. Tá? Aí eles dizem, então tá, então vamos colocar isso aí. Aí coloca, para concorrer com Mitra. Certo? Então esses são os casos de sincretismo, no qual o Mitra vai sendo esquecido, porque vai sendo combatido, e vai ficando o de Jesus. Aí não se sabe mais quem é Mitra e quem é Jesus. Aí no final ficou uma coisa que nem é Jesus e nem é Mitra. Aí quando você olha na história, né? Tá, foi por isso. Então aí descobre que Jesus não nasceu em dezembro, foi tudo uma forma de poder combater, através de um sincretismo, outra festa mais famosa. Certo? Aí temos aqui. Aqui são as duas deusas. Olha. A deusa é a Justicia. Essa é a romana. E aqui, a mais escurinha, no fundo escuro, é a Diké. É a grega. Ambas são deusas da justiça. A diferença: uma está vendada, que é a romana, e a outra não tem venda. A romana é vendada por quê? Porque a justiça romana não vê quem é maior, quem é menor. A justiça é aplicada de forma imparcial. Por isso que ela não vê. Pesou na balança, ela não quer saber quem é. E a de que está com os olhos bem abertos para ver realmente quem que errou. Não, vou ver aqui quem que errou mesmo. Então ela está com os olhos abertos. Então, cada um utiliza a deusa da forma que a sua cultura acha mais conveniente. Então, são esses os sincretismos, que são adaptações a seu sistema cultural. Aí, fatores que favoreceram o sincretismo religioso. Comércio e mobilidade. Né? Então, começando para um lado, começando para o outro, pedindo bons ventos, pedindo lá o eolo que mande mais vento para os navios andarem, proteção para as caravanas, aí vão levando. Foi assim que o islamismo, né, saiu do Oriente e foi lá para o Egito, através das caravanas. Adaptação de cultos orientais. Quando o culto parece assim, muito diferente, aí eles adaptam, né, para ficar mais palatável. Políticas religiosas do Estado, como o Fernando colocou, né? O Felipe, as políticas religiosas para poder manter uma situação de submissão de qualquer forma. O pluralismo religioso. Às vezes é tanta religião, é tanta que até eles dizem, caramba, bicho, vamos reduzir isso aqui, vamos diminuir um pouco aqui, vamos unir para ver se a gente tem melhor compreensão da nossa vivência.
Isso acontece com o judaísmo, né? Aqui, no caso, não seria pluralismo religioso, mas o pluralismo dentro do judaísmo. Em São Paulo tem muitos judeus. O cara fala assim: você tem duas mesquitas, duas sinagogas. Uma é diferente da outra. Uma, a mulher senta junto com o homem, outra, a mulher senta separada. E se for na terceira, também vai ter alguma coisa diferente. E aí, as políticas religiosas do Estado, né? Ele incentivava esse sincretismo justamente porque era uma forma de consolidar o poder entre os povos, mantendo o, o politeísmo romano de forma mais por cima, né? Porque os deuses principais eram os romanos. Sim, manda aí, Felipe. Nelson, essa parte aí da aceitação do politeísmo por parte, eu diria, da administração, né, de Roma, para, como você falou, para facilitar. Mas na prática, existiam muitos conflitos devido a essas divergências religiosas? Não tinha conflito. O conflito é se você não quisesse adorar ou reconhecer a superioridade dos deuses romanos. Ou se você se recusasse a prestar culto ao imperador. Foi Perfeito. o que aconteceu com os judeus e os cristãos. Mas você fizesse isso, não importava o que você fizesse. Então, um culto ao imperador era frequentemente integrado às práticas religiosas locais, reforçando a lealdade política por meio da religião. Às vezes, o culto do imperador é assim: você tem um templo, o cara botava a estátua do imperador lá dentro do templo. Aí, só estando lá dentro, já era parte do culto. Não precisava você ir adorar. Né? Foi o que os judeus, quando Calígula tentou colocar a estátua dele dentro do templo, e caramba, os caras ficaram lá e falaram: não, pode matar a gente aqui que a gente não vai deixar não. E ficou um monte de gente lá que, ó, não vamos sair não, só morto. E para evitar um conflito maior, desistiram. E porque Calígula também morreu, assassinaram ele. Mas os judeus não cederam não. Né? Colocaram lá a águia e derrubava a águia, né? Que é o problema do monoteísmo. Então, foi isso que eu falei, né? Na província da Judéia, os romanos tentaram introduzir o culto ao imperador, o que gerou resistência entre os judeus. Aí tem os cultos de mistério. Os cultos de mistério são os cultos mais intelectualizados. Não é todo mundo que entrava. Essas outras religiões são religiões públicas. Né? Tinha procissão, tinha associações. Então, você adorava um determinado Deus e tinha uma quantidade de pessoas, eles se reuniam e uma vez por mês faziam um almoço, um jantar, alguma coisa assim, em homenagem àquele Deus. É porque estavam pedindo proteção ao Deus, não era salvação, era proteção. E nessas associações, eles também faziam coletas de fundos para ajudar principalmente a enterros, aos funerais, porque tinha muita gente pobre e as condições para enterrar nunca foi fácil nem hoje, né? Naquela época era difícil. Então eles faziam isso e quando morria alguém, eles faziam o enterro através desses fundos. E os cultos de mistérios, hoje em dia, grande parte da população mundial acredita que a alma é imortal, mas naquela época não. Para vocês terem uma ideia, no cristianismo, a alma só seria imortal se você fosse cristão batizado. Porque através do batismo você recebia, por graça de Deus, a imortalidade. Não quer dizer que você tinha mortalidade. Os gregos já traziam essa ideia através dos cultos de mistérios que tinha que a alma era imortal, mas não era todo mundo que tinha acesso
a essas informações. Então, o culto de Ísis, que envolve o caso do Osíris, que morreu e ressuscitou através da ação de Osíris, né, tinha esse componente da imortalidade. Agora, como que eles faziam, não tem registros, porque era de mistério, era um mistério. Né? A região era secreta. Por ser secreto, não tinha registros. E até hoje, tão segredoso que ninguém sabe. Igual os cultos óficos, os pitagóricos, só especulações. Então, especula-se que no culto de Ísis havia essa parte da imortalidade da alma. O de Mitra era adorado por soldados, que era associado ao sol e à vitória. E por ser algo assim muito militarizado, né? Eles tinham então, essas associações e faziam os cultos a Mitra voltado para a vitória. E como que eles faziam isso também não se sabe. Talvez surgiu a maçonaria aí. Mistério de Eleusis. Né? Também, essa aqui de origem grega, da renovação espiritual através, porque a Perséfone, ela ficava prisioneira 6 meses lá com o... Vai ficando velho e esquece o nome dos deuses. Hades. Eram Hades. 3 meses, não? Eu já É cheguei a ler que eram 3 meses, por isso que foram feitas as estações do ano. É Hades. Hades. Mas é da colheita, né? Ela ficava no período da colheita que ela subia, né? Isso aí. Ela ficava no período do inverno. Isso. Aí Quando a ela mãe foi- dela ficava muito triste, aí a terra deixava de produzir, que a mãe dela era Ceres. Isso Aí a aí. mãe dela deixava a terra, não produzia nada, tava tudo congelado, tudo ruim. Aí o Zeus fez um acordo lá com o Deus do submundo, que ficava 6 meses com a moça e 6 meses ela ficava. Aí ela voltava, tinha a primavera, o verão, esse negócio aí. Isso mesmo. É, Aí isso aí depois ela voltava, que era o outono e o inverno. Aí É, nisso tem os aspectos da renovação espiritual. Né? Então, através desse mito, eles faziam a renovação espiritual através da compreensão da imortalidade da alma. Tem gente que pega os grãos de trigo, planta e tal. Eu já cheguei a ver alguma coisa assim uma vez. Eu fui fazer um curso de reiki. Aí tinha uma mulher lá que também era chamando a gente para fazer esse culto aí. Aí eu falei, não, aí ela mostrou lá e falou assim rapidamente, né? Que pega as sementes do trigo, planta lá no algodão, não sei o que, bababá, mas tudo como se fosse da agricultura, né? O aspecto da renovação espiritual, como eu não participei, eu não sei dizer como seria. Mas envolve essa questão dessa renovação espiritual através da morte e renascimento, que é o grão, né? Que morre e renasce. E o Dionísio Baco, né? No êxtase, enfim, celebração. Por isso que tem as bacanais, né? Que era orgias, tal. Eu não sei como que era esse aspecto aqui, né? Deve ser mistério, porque só quem tinha dinheiro para participar. Ou então quem fosse os bonitos da época, né? As religiões orientais, né? Os diversos cultos provenientes do Oriente Médio e da Ásia Menor se espalharam pelo Império. A Cibele Ates, eu não conheço muito essa parte aqui da Ásia Menor. Mas os rituais estáticos entraram em êxtase, né? Deuses sírios, Baal e Astarte, venerados em comunidades orientais dentro do Império. Então, a gente ouve muito falar em Baal, Astarte era a esposa dele, na Bíblia, no Antigo Testamento. A gente acha que, não, acabou ali, não, mas Baal era o deus da agricultura e ele tinha muita influência no Oriente Médio porque
o Oriente Médio tem uma parte que é muito seca, né? A parte do Jordão até o rio, o, o litoral, é uma área verde, né? Agora, do Jordão para dentro é deserto, né? Vai desertificando até chegar realmente no deserto. Então, o Baal, ele era muito cultuado, né, nessas regiões como deus da agricultura. Inclusive, dizem que o deus judeu também vai ter muita influência de Baal. E o zoroastrismo, né? Era comum na Pérsia, mas ele influenciou também muitas práticas religiosas no leste do Império, também por influência das falanges romanas. Bem, alguma coisa mais aí? Aí nós vamos aqui para a astrologia. A astrologia e a magia não constituíam uma religião em si. Todo mundo fazia uso delas. Era mais ferramentas, conhecimentos, né, que as religiões utilizavam para, através dela, adquirir ou conseguir seus objetivos. Então, existia todo tipo de magia e astrólogos, né? Até o Omar Cardoso também devia estar lá. Quem conhece aí o Omar Cardoso aí se lembra. Então, tá, assim, muitas vezes estavam associados a crenças religiosas e ao culto de divindades. Então, como é que eu vou usar a astrologia para poder ver na minha religião as influências? Aí o cara pegava, ó, você nasceu sob a influência de Marte, estava aqui na. Aí, de acordo com o Deus que ele gostava lá, aí ele botava, né, a estrela. Tá, é Marte, não é Marte. Aí vai ser o Mitra. E assim cada um utilizava o conhecimento para adaptar a sua religião. E a magia era também muito divulgada, porque tinha as formas de os álgures, que eram as profetisas, tinha como é que é o nome? Os fazia apresentações, os que não eram de religião nenhuma, mas se diziam videntes, e fazia previsões através de sangue, através de fígado de animal, através de saliva. Se quebrava uma pedra, do jeito que ela se comportasse, ele previa, o voo do pássaro e tudo mais. Conjunção de planetas, aí fazia uma previsão. E tinha várias delas. E os cultos locais. Cada região do Império tinha suas próprias divindades e práticas religiosas, muitas vezes sincretizadas com a religião romana. Era mais localizado, menorzinho, né? Diferente você estar em Roma mesmo, ou estar na Antioquia, que eram os grandes centros, né? Aí esses Cernunos aí, na Britânia, esse Sulos Minerva, que eu também não sei quem é, e ela se fundiu com Minerva. Culto de Deus da natureza e da guerra. Bem, e o impacto do sincretismo religioso? Fusão de divindades, como por exemplo o Amon-Ra, né? Era o Amon e o Ra, aí juntou tudo, Amon-Ra, sendo associado a Júpiter. Então, já são duas divindades fundidas, com mais uma de Roma, Júpiter. Aí já vai adquirir outras características, né, que não só mais nem de Amon e nem só de Ra. A popularização de cultos mistéricos, principalmente por causa da imortalidade, todo mundo queria ter imortalidade, e foi uma forma que o cristianismo teve de adquirir muitos adeptos, foi justamente por prometer a imortalidade só através do batismo. Então, só se batizar, tá tranquilo. Opa, então vou garantir meu futuro logo. Aí a galera se virava cristão, né?
que ofereciam uma espiritualidade mais pessoal e promessa de vida após a morte, né? Esses cultos mistéricos. E o sincretismo criou um ambiente de troca de ideias religiosas e filosóficas, facilitou a disseminação do cristianismo, que por sua vez absorveu elementos culturais e religiosos do mundo grego e romano. No mundo politeísta, o cristianismo se dá bem, porque chegava lá, você é quem? Fala de Jesus. Quem é Jesus? Não sei. Então tá, fala aí o nome do Deus sem nome aí, Deus desconhecido. Então tá, aí falava. Agora, no ambiente monoteísta, eu não posso chegar e falar de meu Deus. Então, entendo que esse sincretismo, esse politeísmo, favoreceu a divulgação do cristianismo devido à sua tolerância com outras religiões, né? E o sincretismo religioso foi, portanto, uma característica marcante do Império Romano, refletindo sua diversidade cultural e sua capacidade de adaptação. Mas o declínio acontece, né? Então, a expansão do cristianismo no Império Romano, especialmente após a conversão do imperador Constantino, no século IV, ele começa a declinar porque o cristianismo não tem mais essa tolerância como o politeísmo tem. Ele quer realmente acabar e combate o paganismo com a mesma força que foi combatido. Vilma, fala. Desse sincretismo, pode-se dizer que é daí que vem as superstições? Muitas coisas. A perca de informação, aí vai andando, vai andando, vai andando, aí ninguém mais sabe lá por causa daquela junção, aquele negócio. Isso, pode ser. Eu não posso dizer afirmar, não, mas faz sentido, né? Que cria uma crença em torno daquilo, sem saber por quê, né? Aí é assim que vai surgir, por exemplo. Você sabe quais são as duas causas que mais matam a mãe? A responsável por morte de mãe? É desgosto e chinelo emborcado. E chinelo, pois é, se o chinelo tiver virado, a mãe morre. É coisa. Aí vai ver que as desinformações do que o sincretismo vai criando, porque vai juntando um monte de Deus um no outro, vai perdendo as histórias no meio, Aí né? surge uma outra que não é nada, fica Que não é nada. muito superficial. É igual, por exemplo, os ovos de Páscoa, né? E ninguém sabe por Aham. quê. É o símbolo da fertilidade e hoje em dia quem que sabe? É um ovinho de chocolate, pronto, tá bom? Serve para Pois quê? é. Para alegrar a criançada. As crianças que se dão bem. Aí fica. Pode ser isso. Faz sentido. Então, o Edito da Tessalônica, em 380, declarou o cristianismo como religião oficial do Império. E quando marca o fim da. O fim não, marca o cristianismo como religião oficial, cara, o que o cristianismo vai fazer, os representantes do cristianismo, eles vão combater os pagãos, eles vão tomar as igrejas, os templos, onde é templo, eles vão transformar em igreja, vão fazer essas ressignificações todas, e realmente o declínio do paganismo é mais em função dessa força que o cristianismo vai combater o paganismo. E combater mesmo, matando, lutando. Tudo que ele passou, ele vai passar agora. Sim, diga aí, Felipe. Felipe desistiu? Pois bem, gente. Tá Então, escutando, meu irmão? agora Opa, sim. pronto, meu irmão. Eu esqueci o nome do filme, mas tem até um filme que ele passa exatamente nesse período, em que em grande parte da população romana é cristã e estão começando a lutar contra os pagãos. Aí, eu não estou lembrado o nome, é bem interessante. Até o mesmo
a nudez, ela passa a ser, era uma coisa normal e ela passa a ser uma coisa abominável por conta do cristianismo. Esse filme é bem legal. Vou recuperar o nome dele aqui para trazer para quem quiser assistir. Muito bom. Teve um que é Hipátia, que eu não sei se é esse, que era da mulher, que foi a primeira Marte pagã, né, que os cristãos mataram, a Hipátia. E é bacana também esse filme. Pois bem, então aqui a gente chega ao fim do sincretismo e do paganismo.